A agrofloresta, eu olho para ela como uma fonte de matéria orgânica, como uma fonte de um microclima adequado. Uma esperança de renovação para o nosso planeta. Em questão de você ter uma dinâmica, né? Porque você planta a horta, você tem coisa que em 15 dias você tira, né? Então isso dá uma dinâmica, e para quem nunca fez, para quem nunca plantou, para quem nunca esteve próximo a uma agricultura, é muito legal porque as coisas acontecem com uma certa rapidez, né? E aí a gente já vê a horta, que eu tinha hortinha pequena, coisa pequena, só para o consumo. Cebola e coentro mesmo não produzia, era uma coisa muito apagada. E agora a gente já vê que tá bem melhor. Está funcionando 2 anos já, comendo comida dali, eu comendo, minha família, amigos, vizinhos, porteiro de prédio, todo mundo come, é o que eu tiro de lá, tem uma certa abundância. Olha só, nesse pequeno canteiro, eu comecei a aplicar alguns dos princípios de agrofloresta, como a matéria orgânica. Aqui nós vemos o solo completamente coberto. Também apliquei aqui o princípio de sucessão, que já vou começar a recolher a rúcula daqui a alguns dias. Em seguida vem alface, depois vem a chicória, depois eu vou ter couve, pimentão, beterraba e por último a mandioquinha. Mas eu estava inseguro. Hoje eu tenho segurança, hoje eu já estou com mais segurança. E nós estamos no início, né? Tem uma jornada pela frente. A planta precisa, a planta precisa de nitrogênio, fósforo, potássio, boro, magnésio, zinco e a tabela periódica inteira. A natureza é isso. E disso tudo vem a produção. Então eu estou tendo uma produção mais abundante, com mais qualidade e tenho levado isso para as pessoas. De resultado, eu vejo bastante agora. Uma melhoria de solo nítida, o solo ficando mais escuro, né? Aqui a terra é muito argilosa, então ganhando propriedade física, uma terra mais porosa, aumentando a vida no solo, o vigor das plantas. A gente tem visto inúmeros casos de câncer, cada vez mais o uso de agrotóxico, então eu prefiro optar pelo orgânico. Foi uma das coisas que me chamou a atenção. E eu não podia deixar de fora a minha companheira, aquela que desde o início ajudou eu a assistir às aulas, fazendo algumas anotações. Olha aí minha feira de hoje. Se trata da agricultura familiar. Então tem o que, minha filha, ali, que nós escolhemos hoje? Ora pronobis, quiabo, cebola, berinjela, jiló, moranga e pepino. Boa noite! Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula 2, essa série onde a gente está trazendo para vocês aqui o conhecimento para ter uma produção farta de alimentos, com diversidade de produtos, saúde e mais qualidade de vida no campo, né? E fazendo isso através de uma agricultura verdadeiramente regenerativa, capaz de trazer de volta a fertilidade do seu terreno e a vida para o campo, tá certo? Eu sou Lucas Machado, para quem está chegando pela primeira vez, sou agrônomo e agricultor familiar. Moro aqui no interior de Minas Gerais com a minha família, minha esposa, nossos 3 filhos. E aqui nós produzimos um pouco de tudo, né, usando a agrofloresta, a agroecologia, esses fundamentos de uma agricultura regenerativa no nosso sítio. E a gente vem compartilhando esse conhecimento para que mais pessoas possam também traçar essa jornada, né, rumo a uma produção viva, uma produção saudável. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Já dando uma introdução aqui no que a gente vai ver na aula de hoje, recomendo vocês pegarem hoje papel e caneta para anotação, tá? Então o pessoal que já quiser sair daqui com várias anotações, vários insights, ideias, inspirações de que podem ser usados. Então a gente vai trazer bastante conteúdo na aula de hoje. Então peguem papel, peguem caneta, prepare uma água para vocês não terem que ficar parando, né, toda hora para buscar água e tudo, e ficar bem concentrado mesmo nessa aula de hoje, que hoje é bastante conteúdo. Beleza? Então aqui, ó, já de imediato eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e falar um pouquinho do que a gente vai ver nessa aula de hoje. Então hoje a gente vai falar sobre os princípios, né, da agrofloresta e como aplicá-los. Esses princípios, pessoal, eu vou trazer de uma forma bem prática,
para vocês, mostrando também na prática como que isso pode ser aplicado. E com esse entendimento dessa aula de hoje, então é o que eu venho falando, né, desde a primeira aula, o que a gente traz aqui é o conhecimento para vocês terem a liberdade de saberem o que fazer na realidade de vocês, com o que vocês têm em mãos, né? Algo que esteja alinhado ao que vocês querem, ao objetivo de vocês, né? Então, para vocês ficarem livres de receita de bolo. Então, com o assunto da aula de hoje, a gente pretende responder a essas principais perguntas e dúvidas que a gente recebe aqui. Então, hoje isso aqui vai ficar mais claro para vocês, tá? Primeiro deles, por onde começar? Posso começar de terra degradada ou dá para começar também de ambiente onde eu já tenho mata fechada? Então, isso é uma dúvida muito comum. Vai ficar mais claro isso na aula de hoje. A gente consegue começar dos dois ambientes, só que a gente tem condições diferentes para iniciar, tá bom? Mas dá para começar dos dois, isso vai ficar bem claro nessa aula de hoje. Como interpretar o seu terreno e escolher o melhor lugar para começar. Então isso também vai ficar mais claro nessa aula de hoje, né? Então às vezes a gente tem um terreninho e às vezes a gente não sabe por onde começar. Será que eu começo perto da minha casa? Será que eu começo numa área de baixada? Será que eu começo naquele topo de morro? Será que eu começo recuperando o pasto? Enfim, então aonde começar? Qual o tamanho da área para começar? Então isso vai ficar mais claro também hoje, né? Tamanho que você precisa para iniciar um projeto. Quais espécies escolher de acordo com o objetivo, clima e tipo de solo. Como potencializar os consórcios. Então na primeira aula eu mostrei muito para vocês exemplos na prática de consorciar as plantas, consorciar espécies. A gente viu o tanto de benefício que esses consórcios podem trazer para a nossa produção. A gente discutiu bastante na primeira aula, né? Benefício na diversidade de alimentos para o agricultor, segurança alimentar, diversificação de renda, aumento do equilíbrio ecológico, diminuição de pragas, de doença, de capina, de irrigação, enfim. E hoje eu vou mostrar para vocês como potencializar ainda mais os consórcios. Então, os consórcios, eles fazem parte desse conjunto de fundamentos, mas sozinho eles não fazem milagres. Então você precisa usar os consórcios junto com esses fundamentos que a gente vai falar na aula de hoje, tá? E também vamos esclarecer aí essa dúvida tão perguntada que é sobre pragas e formigas, né? Como é que eu faço com a praga? Como é que eu faço com o pulgão, com a lagarta, com a formiga que está comendo tudo? Por que que isso está acontecendo? E como que a gente pode traçar um plano de melhoria para que isso diminua com o tempo? Então a gente vai explicar isso na aula de hoje também, beleza? Mas antes da gente começar, pessoal, eu queria agradecer de coração mesmo a chuva de comentários que a gente recebeu da primeira aula, da aula 1 da Jornada Agroflorestal. Tá? Então muita gente falando, olha só para você ver esse comentário aqui, achei muito legal, da Divina, de Fátima. Ela falou, coisa mais linda esse trabalho, me comove também. Vou assistindo e recordando minha infância, que o lugar que eu tinha água, que o lugar tinha água, e depois de muitos anos o córrego secou. Fui lá e fiquei muito triste porque aquela imagem que eu tinha na mente não era mais a mesma, o córrego tinha secado. Fico muito feliz de saber que tem tantas pessoas procurando salvar a natureza e o mais lindo ainda, colhendo alimentos saudáveis, emocionadas. Então muito legal, eu também fico muito emocionado, né, em saber que tem tantas pessoas procurando e aqui com a gente ao vivo, né, participando da aula. Comentário também do Isaac, bom dia Lucas, agradeço a oportunidade de estar participando dessa aula, já estou inscrito no canal. Gratidão, com certeza meu sítio vai começar a produzir assim que eu colocar esses conhecimentos em prática. Gratidão eterna, Ana Maria Vargas. E muitos outros comentários, tá pessoal? A Gláucia falou que está encantada com o trabalho. Ó, a Cláudia falou assim, Lucas, essa aula foi muito importante, tem um sítio que não produz nada, porque não sabia como trabalhar a terra. É muito compactada e dura. Enfim, bora fazer dar certo. Gratidão, Deus abençoe você e sua equipe pelo trabalho maravilhoso no seu canal. Então isso aqui é muito legal, achei muito pertinente o comentário dela, porque eu acho que é a realidade de muita gente que tem um sítio nessas condições e ainda acha que não dá para produzir nada. Então você imagina quantos milhares de sítios, de chácaras no Brasil, compactados, degradados, exauridos com o tempo, e que as pessoas acham que não dá para produzir mais nada, que acabou, que a terra ficou ruim,
né, e que não tem como recuperar. Então imagina a prisão que a gente vive de falta de conhecimento, né? Então a gente fica muito feliz em poder mostrar que é possível reverter esse processo. Então muito comentário, tá, pessoal, do Gilmar, a aula superou minhas expectativas, muita gente mesmo. E resumão, né, para quem não estava na aula 1, pessoal, na aula 1 a gente mostrou como que nós fizemos a transição do nosso sítio, partindo de áreas extremamente compactadas, degradadas, improdutivas, né, para sistemas altamente produtivos, com diversidade de produtos, com abundância, com qualidade, com recuperação de solo e com saúde, né? Então a gente mostrou a regeneração dessas áreas, produzindo todos os tipos de alimento possíveis. Então eu mostrei cada área nossa aqui do sítio, áreas que a gente produz hortaliça, áreas que a gente produz fruta, que está recuperando nascente, produção de café, madeira, né, produção de grãos, de milho, de feijão. Mostrei essas áreas para vocês, mostrei que é possível, né? E mostrei também, a gente falou muito sobre os consórcios, então eu mostrei essas possibilidades que a gente tem, mostrando na prática diversos consórcios que a gente faz aqui. Então, ó, pessoal, para quem não tiver assistido a aula 1, voltem e assistam a aula 1 primeiro, tá? Recomendo que assistam a aula 1, assista ela toda, maratona ela lá, porque ela é fundamental para que vocês tenham uma melhor compreensão da aula de hoje, tá? Então a aula 1 é pré-requisito para vocês entenderem o que a gente vai mostrar hoje. Hoje eu vou mostrar as ferramentas que eu usei para fazer toda essa transformação que eu mostrei na aula 1. Então vocês precisam visualizar isso lá, tá bom? A gravação está disponível aqui no YouTube e o link está na descrição aqui do vídeo, tá bom? Então bora lá. Sobre a aula de hoje, vamos dar início. Então vamos lá, pessoal, papel e caneta na mão. Vamos começar com o tema de hoje. E hoje é o seguinte, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, isso aqui é muito importante. Gravem, memorizem essa imagem, memorizem isso aqui, tá? Isso aqui é a fundação de tudo que a gente faz dentro dessa agricultura, de tudo que a gente aplica, né? Eu chamo isso aqui de ciclo de uma agricultura saudável, ciclo da agricultura saudável, né? O que isso aqui representa, pessoal? O nosso entendimento é o seguinte, tudo que nós queremos com os nossos plantios é ter plantas saudáveis, é ou não é? Tudo que a gente quer é ter plantas saudáveis, ter hortaliças bonitas, saudáveis, vigorosas, né, frutíferas, poder colher o nosso alimento e ter plantas saudáveis, sem uso de agrotóxicos, sem uso de química, né? Uma planta que a gente sabe a procedência, conhece como foi produzido e tudo mais. Só que, para que a gente possa ter plantas saudáveis, eu preciso necessariamente de criar um solo saudável. É impossível eu querer ter plantas saudáveis sem pensar em criar um solo saudável. Então é um dos nossos pilares. Muitas das técnicas que eu vou mostrar para vocês aqui hoje tem como principal objetivo em melhorar a saúde da terra. As plantas são resultado da terra. E muita gente, a nossa agricultura hoje, principal, desconsidera o solo. Então a gente pensa, as pessoas plantam em cima de um solo morto, de um solo degradado, um solo que foi queimado, que está contaminado com Roundup, com herbicida, né, com inseticida, um solo morto. Então é como se a gente enxergasse o solo só como um substrato para fixar a raiz da planta e nada mais, né? E o resto a gente corrige preparando, adubando, corrigindo o pH. Então vamos esquecer isso. A gente precisa focar no solo. O solo é vivo, o solo é cheio de micro-organismos, né? O solo é dinâmico, o solo tem estrutura, o solo respira. Então vamos enxergar o solo como um organismo vivo. E a gente precisa cuidar da saúde desse organismo vivo. Tá certo? Só que tem um terceiro pilar desse ciclo, que é o ambiente onde a gente cultiva. Isso aqui também é muito importante. Então prestem atenção. Não adianta eu cuidar do solo e querer ter plantas saudáveis
se eu não cuidar também do equilíbrio do ambiente onde as plantas, ou criar um ambiente saudável para as plantas. Tá? Então, os consórcios, por exemplo, que eu mostrei para vocês, todo aquele ambiente agroflorestal, aquilo ali é proposital, né? Essa diversidade, ela busca trazer um ambiente equilibrado, um ambiente protegido, né? Um ambiente saudável para as minhas plantas estarem lá dentro. Então não adianta, por exemplo, vou dar um exemplo, pegar no meio do seu gramado, né, do seu quintal, abrir um buraco, né, um berço, uma cova, como muita gente chama, e plantar uma muda de frutífera e tentar cuidar só do solo, adubar, fazer uma boa adubação orgânica, colocar cobertura, fazer todo um trabalho para ter a saúde do solo, plantar uma muda de frutífera, mas o ambiente continua aquele gramado exposto, terra compactada. Então a gente precisa também cuidar do ambiente, ter diversidade, ter vida. Isso aqui é muito importante e também a nossa agricultura desconsidera isso. Então isso aqui fazendo uma analogia com a gente, né? Isso é igual a gente. Não adianta você, por exemplo, se alimentar bem, sendo que você vive em um ambiente estressado, em um ambiente desequilibrado. Isso vai te adoecer também. Então a gente precisa tratar tudo isso aqui. As plantas saudáveis é um resultado de solo saudável que resulta também em um ambiente saudável. Beleza? A segunda imagem que eu quero trazer para vocês, o segundo conceito, é como que a gente enxerga a nossa agrofloresta, a nossa agricultura regenerativa, né? Esse entendimento aqui também é muito importante, tá? Isso aqui é um pouco da teoria do sistema, mas isso aqui é fundamental para entender tudo que eu vou mostrar nessa aula de hoje. Então, como que funciona hoje, pessoal, a nossa agricultura tradicional? Olhem só para vocês verem, olhem essa imagem para vocês verem como que isso aqui é real, né? De um lado, a gente tem a nossa engrenagem de produção de alimento, né? E do outro lado, a gente tem todo o ecossistema à nossa volta. Então toda a natureza que está à nossa volta, os insetos, os fungos, os animais, as plantas, as bactérias, né? A gente enxerga de maneira separada da produção de alimento. Então a gente separa a produção de alimento da engrenagem da vida. Imagina que isso aqui é toda a vida que está acontecendo à sua volta, tudo que está acontecendo à sua volta está dentro de uma engrenagem e a gente produz alimento separado. Então por isso que a nossa agricultura ela não compreende a engrenagem da vida, do próprio ecossistema que a gente está inserido. E a gente vive nessa batalha contra o ecossistema. Então se você começar a reparar, inclusive em toda a nossa linguagem dentro da agricultura, a gente está em constante batalha com a natureza. Então a gente chama tudo é praga, tudo é doença, tudo é problema. A gente está o tempo inteiro combatendo, né, pragas, doenças, as plantas estão enfraquecidas, então a gente está em batalha. Já na agrofloresta a gente muda um pouco essa visão e a gente tenta, né, com esses princípios, colocar a produção de alimento dentro da engrenagem da vida do planeta. Isso aqui é muito importante, porque isso muda completamente a visão nossa da agricultura. Muda completamente a nossa forma de se produzir comida. Muda completamente a relação sua, vocês, agricultores, agricultoras, pessoas que têm sítio, né, que querem produzir comida, muda completamente o olhar e a sua relação com o ecossistema à sua volta. Você vai começar a enxergar os elementos de uma forma completamente diferente, porque tudo vai fazer parte da mesma engrenagem. Entenderam? Então é uma visão, isso aqui é um pouco do conceito, mas isso é muito importante que vocês entendam. Então tudo que eu vou mostrar nessa aula de hoje é que são coisas que a gente faz, planeja, aplica, para que a gente possa colocar a nossa agricultura dentro da engrenagem da vida do planeta, como se fosse um motor e a nossa produção de alimento estivesse fora desse motor. E nós vamos colocar para tudo trabalhar junto.
Então vamos lá. Então agora é a hora de começar a anotar, tá? Que a gente vai começar a entrar nesses princípios. E o primeiro princípio deles é o que? O princípio da sucessão ecológica. Esse aqui é a base de tudo que a gente vai fazer. Isso aqui é a base. Entender isso aqui é a base da nossa agricultura, tá bom? A gente chama esse princípio de sucessão ecológica. O que é o princípio da sucessão ecológica, pessoal? Eu vou fazer um exercício aqui com vocês, uma demonstração do que seria a sucessão ecológica na prática, acontecendo de maneira natural. Tá? Então a gente vai fazer um estudo de como funciona o processo de regeneração natural, de sucessão ecológica de uma área degradada, e a partir desse entendimento é que a gente vai tirar várias, vamos dizer assim, tecnologias, princípios para aplicar na nossa agricultura. Então o exercício de agora é o seguinte: imaginem vocês vão imaginar uma área de pastagem, pode ser uma área de pasto, imagine uma área do seu sítio, por exemplo, aonde você iria cercar essa área, vamos supor que você cerca em 1 hectare dessa área, e você vai colocar fogo, você vai queimar essa área, na imaginação, tá? Vocês vão botar fogo nessa área. Quando vocês botarem fogo, vão acontecer alguns processos nessa área. Então eu queria que vocês escrevessem para mim aqui nos comentários. Quando a gente bota fogo numa área, ou quando uma área é queimada acidentalmente, o que acontece nessa área? O que acontece com as plantas? O que acontece com os micro-organismos, com os animais, com os fungos, com o solo, com a água, com a matéria orgânica? O que acontece? Vamos entender o que acontece após o fogo. Então até coloquei uma imagem ilustrativa aqui, tá? Imagine uma área queimando, e depois que a gente queimou, a gente vai ter uma determinada situação. Então escrevam para mim aqui. Deixa eu ver o que vocês vão falar aqui. A partir desse entendimento, a gente vai montar aqui um desenho. Eu vou fazer um desenho para vocês aqui para a gente entender o que vai acontecer. Então, o início desse desenho seria essa situação da área queimada. A gente está aqui, ó. Imagina que eu estou aqui. A gente está aqui observando essa situação. Como é que vai estar a situação? Não é só do solo, né? Seria a situação do solo e a situação da área. Nesse momento, a gente vai ter a área com essa situação aqui. Terra seca, porque não tem cobertura, não tem como segurar a água, né? Terra compactada, lacrada, porque o que faz a terra descompactar é a raiz das plantas, a matéria orgânica e a atividade biológica do solo. Por isso que eu falei que o solo é vivo e essa vida é importante. Então, se a gente queimou a matéria orgânica, matou os micro-organismos, o solo vai compactar. Quando vier as chuvas, ele compacta. Solo lacrado, sem vida, pobre em nutrientes, né? Não vai ter nutriente, porque os nutrientes que tinham acumulados na estrutura vegetal, né? no capim, nas árvores, enfim, na qualquer forma de vida que tem, foi transformado em cinza. Parte é perdido pela fumaça, então você perde o nitrogênio, né? Carbono, enfim, e parte fica em forma de cinza, simplificado. Quando vier as chuvas, vai lavar. Pobre em matéria orgânica, porque toda a matéria orgânica foi queimada. Terra exposta, completamente vulnerável, o solo fica exposto ao sol, exposto à chuva, exposto ao vento, né? E ácida. A terra tem a tendência a ficar ácida após uma queimada. Então o pH diminui. Quando a terra fica ácida, a gente sabe que acarreta uma série de problemas, como diminui a disponibilidade dos nutrientes para as plantas. Então o que tem de nutriente, a terra ficando ácida, esses nutrientes ficam presos no solo e a planta não consegue absorver. É isso que acontece na acidez do solo. Por isso que a gente tem que ter um entendimento das coisas para saber o que acontece. Beleza? Então, ponto. Isso vai ser a situação dessa área agora. Agora, eu quero que vocês imaginem, tá?
E podem escrever aqui nos comentários também o que acontece com o passar dos anos, quando essa área começa a se regenerar. O que vai acontecer ao longo dos anos? Se a gente não intervir, se eu não deixar pegar fogo de novo, se eu não deixar entrar gado, se eu não roçar, se eu não fazer nada, apenas isolei essa área e deixei a própria natureza trabalhar. Vamos observar de longe, vamos observar de fora ao longo dos anos. O que vai começar a acontecer ali? Começa a imaginar. O que acontece após uma área queimar? Começa, pessoal, a iniciar o processo que a gente chama de sucessão ecológica, uma sucessão de plantas, ou regeneração natural. Então vai começar um processo de regeneração natural. Normalmente, dependendo da área, da situação da área, podem nascer os capins, né? Então em muitas áreas, por exemplo, se essa área queimada era um pasto, né, era uma braquiária, ou alguma área que tem no banco de semente do solo, semente, né, de capim, podem nascer capins ou outras espécies também, como samambaia, né? Depende muito da região. Pode ser que em outras regiões vai nascer outras espécies diferentes. E olha que interessante. Então agora a gente começa a observar e fazer uma leitura com um olhar diferente. Isso aqui que eu estou explicando para vocês é fundamental para entender a agricultura que a gente trabalha. Tá? Isso aqui, por enquanto, é um entendimento, mas que é a base para a gente poder aplicar isso depois no plantio de vocês. Nós não vamos fazer exatamente igual, mas esse entendimento é fundamental para entender como é que a gente constrói uma agrofloresta. Então, ó, vai nascer capim ou alguma outra espécie que a gente chama de colonizadoras. São espécies colonizadoras. E qual a função dessas espécies? Qual a função delas? Primeiro, cobrir o solo o mais rápido possível. Então, por isso que essas espécies são de crescimento rápido, né? Por isso que os capins são tão agressivos, por isso que a gente cria uma briga tão grande com os capins, com as plantas espontâneas, né? Nossa, por isso que a gente chama de praga. Agora comece a observar de uma maneira diferente. O crescimento rápido deles não é à toa. Tem um objetivo, que é cobrir rapidamente o solo que está exposto. A terra está desprotegida, recebendo o sol. Eu falo que a terra exposta é como se fosse um machucado no nosso braço. Imagina se você queimar a pele do braço e ficar tomando sol e chuva. Né? Vai ser bom? Não vai ser. Qual que é a tendência do nosso corpo? Regenerar as células daquele lugar. Então o capim é como se fizesse esse trabalho de regeneração do solo. É a pele do nosso solo. O capim, essas espécies espontâneas. Segundo, eles são os únicos capazes de desenvolver nessa terra compactada que foi criada. Então, quem é que vai conseguir nascer rapidamente numa terra que está dura, seca, compactada, sem vida, sem nutriente, ácida, exposta ao sol, sem água, sem matéria orgânica? Entenderam? É a especialidade dessas espécies crescer nesse tipo de solo. Queira a gente aceitar isso ou não, eu sei que muita gente vai falar, mas eu não gosto de capim, mas que o capim é um problema, porque é uma praga, tudo bem, podem continuar com essa visão, mas no fundo vocês sabem que isso aqui é verdade. Se a gente olhar por esse lado, vocês vão entender que a função deles é essa, cobrir o solo. E essa cobertura, ela não só protege o solo das intempéries, como ela também começa a trabalhar o meu solo. Então ele tem uma outra função, que é melhorar a qualidade desse solo compactado, degradado. Então o capim tem uma raiz forte, ele vai descompactar essa primeira camada de solo, vai começar a estruturar a terra. Essa estruturação começa a permitir a entrada de água, de oxigênio, começa a fornecer um pouquinho de matéria orgânica da palhada dele, que vai morrendo, vai caindo ali. Essa matéria orgânica começa a atrair um pouco mais de vida no solo, os nutrientes começam a ficar disponíveis de novo, ou seja, ele vai fazer um trabalho de proteção e melhoria do solo. Isso é muito interessante. Então, se a gente não mexer nessa área, essas espécies colonizadoras vão
colonizar a área, vão fazer esse trabalho inicial de melhoria do solo e vão dar condições para virem um segundo grupo de espécies, um pouquinho mais exigentes do que elas. Olha que interessante. Que espécies são essas? O que nasce na região de vocês? Pode variar de região para região, né? Aqui na minha região, nasce o aça-peixe, o alecrim do campo, o camboatá, o canudo, né, o rabo de burro, a maminha de porca, o pau-jacaré, né, são espécies muito características desse ambiente, a fruta do lobo, né, a lobeira. Então elas nascem no meio normalmente da pastagem, inclusive. Qual que é a diferença desse grupo de espécies para o capim? Qual que é a diferença aqui, ó? O capim, esse primeiro lugar, esse grupo só consegue desenvolver porque o capim ou as colonizadoras fizeram um bom trabalho. Se eles não tivessem feito um trabalho, não teria condições para esse grupo de espécies se desenvolver. Olha que interessante isso, né? Elas só nascem porque teve um trabalho sendo feito aqui. Nessa situação, elas não nasceriam direto. Precisou desse grupo. E qual que é a diferença? Aqui, qual que é a diferença aqui, pessoal? Aqui a gente já tem mais diversidade, já tem plantas com porte maior, já tem um pouquinho mais de lignina, de celulose, né? O material já é um pouco mais duro, a raiz é mais profunda. Então esse time aqui vai fazer um trabalho melhor ainda do que as colonizadoras. Descompactar o solo numa profundidade maior, permitir a entrada de ar, de oxigênio, de água, melhorar a qualidade do solo, melhorar a textura, deixar a terra mais macia. Vai produzir flor e fruto, né? Então vai atrair abelha, insetos, polinizadores, dispersores de semente, alimento para a fauna. Então começa a atrair a vida para esse lugar e eles vão fazer um trabalho de melhoria e continuidade da melhoria do solo. E aí o que acontece com o capim? Nesse caso, ele é sombreado e se retira. Então vocês podem perceber que quem tem capim, por exemplo, para dar para gado, né, pastagem, normalmente roça o pasto todo ano, porque não quer que essas espécies sombreiam o capim, porque se você sombrear o capim, ele morre. Cortou a luz do capim, ele morre. Então se você não intervisse nessa área, a gente está só observando. Obviamente a gente pode planejar sistemas também para criação animal, para gado, a gente vai falar disso mais para frente, mas observando a natureza é isso que acontece, né? Esse processo de sucessão ecológica. Então se a gente não mexer, esse processo, pessoal, de sucessão ecológica vai continuar acontecendo ao longo dos anos. A cada ano que passa, né, a gente vai ter, consequentemente, uma melhoria do solo, e aí a terra vai ficando mais úmida, descompactando aos poucos, a vida começa a voltar, os nutrientes começam a ficar disponíveis novamente, certo? A matéria orgânica começa a ser produzida, a terra vai ficando protegida, e até mesmo o pH, a acidez, começa a ser equilibrada, porque essa ação da matéria orgânica e dos micro-organismos tem um efeito de regulação do pH. Beleza? Então isso vai continuar acontecendo. Então essas espécies vão terminar o seu ciclo e vão dar lugar para espécies cada vez mais exigentes, de ciclo mais longo. Esse é o processo de regeneração natural. Então vem um segundo grupo de espécies para fazer um bom trabalho, que vai ter raízes mais profundas, que vão buscar água e nutriente em profundidade, que vão gerar muito mais matéria orgânica, que vão atrair muito mais vida para o lugar, que vão melhorar consideravelmente o solo e dar condições para virem um outro grupo, e assim sucessivamente. Por isso que a gente chama esse processo de sucessão natural. Sucessão ecológica também, né? Tem vários nomes. E aí, qual que é o resultado disso? Olha que interessante. Sem a gente intervir, a própria natureza, através desse processo ecológico, melhora todo
os aspectos do solo, naturalmente, sem a gente precisar intervir. Então, se a gente parar para observar, não sei se vocês já tiveram aí o privilégio de entrar numa área de mata, né, fechada, uma mata mais preservada, e olhar o solo. Como é que é o solo de uma área dessa? O solo é úmido, em vez de compactado, ele é poroso, em vez de morto, ele é vivo, em vez de pobre em nutrientes, ele é rico em nutrientes, em vez de pobre em matéria orgânica, ele tem um alto teor de matéria orgânica, aquela terra escura, com aquele tanto de folhagem em cima, cheio de raiz de planta trabalhando ali. Em vez da terra ser exposta, ela é totalmente protegida, porque tem toda uma cobertura vegetal e de cobertura de palha, né? E o pH é equilibrado. O pH ele é controlado ao longo dos anos. Então, se eu quisesse, pessoal, se a gente fosse escolher uma terra para plantar, se vocês fossem escolher uma terra para plantar a horta de vocês, tá? Independente imaginem que não tivesse árvore, esquece isso aqui. Se você fosse comprar uma terra, talvez, para plantar hortaliça, que tipo de terra vocês escolheriam para plantar a horta? Essa aqui ou essa aqui? Qual que é a terra perfeita para plantar hortaliça? Para plantar um milho, plantar uma abóbora, né? E pensaram? Então imagine, essa terra ela é criada naturalmente, por princípios naturais. E esses princípios naturais é a chave da nossa agricultura. É o que a gente precisa mudar na nossa agricultura. Qual que é o objetivo da agrofloresta? Criar esse solo, mas de forma proposital, de forma objetiva. Então, pessoal, olha que interessante isso aqui, essa reflexão. Estudando a sucessão ecológica, a sucessão natural, todos os seres vivos do planeta Terra trabalham no sentido da sucessão ecológica, trabalham no sentido da vida. Está todo mundo trabalhando para cá, ó, nesse sentido verde da seta. As abelhas, os fungos, as bactérias, a formiga, o cupim, está todo mundo. Você acha que formiga trabalha para destruir áreas de floresta? O trabalho das formigas é essencial, né? Para fazer poda, para incorporar matéria orgânica, para trazer diversidade. Elas têm uma função ecológica importantíssima. Está todo mundo trabalhando. Qual é o único ser vivo do planeta que trabalha no processo contrário? Nós, seres humanos. Nós somos a única espécie que, ao invés de criar vida, criar solo, a gente empobrece o ambiente onde a gente vive. A gente trabalha pelo contrário, desmatando, queimando, poluindo, contaminando. Nós somos a única espécie que trabalha no sentido contrário da vida. Então, o que a gente quer fazer? O que a gente quer fazer não. O que a gente está fazendo com esse movimento da agrofloresta, da agricultura regenerativa, né? E o que a gente vai ensinar vocês, o que vocês vão começar a fazer? Inverter o sentido da seta. Começar a trabalhar no mesmo sentido. Eu vi o pessoal falando aqui que quantos anos demora isso aqui? Essa pergunta é boa. Naturalmente, observando de forma natural, uma área que foi degradada, para chegar novamente numa floresta clímax, que seria uma floresta primária, uma floresta onde você tem um máximo de qualidade de vida acumulada, pode demorar de 300 a 500 anos para se regenerar novamente, de forma natural, né? E aí o que é interessante? Quando a gente nos coloca, seres humanos, para trabalhar dentro desse sistema, a gente acelera processos de vida. Então o ser humano pode entrar dentro desse sistema, planejando sistemas consorciados, produtivos, acelerando processos de vida, acelerando a melhoria do solo, acelerando o desenvolvimento do sistema, né? A melhoria do solo, com toda a tecnologia, com todo o conhecimento que a gente tem, acelerando esses processos para diminuir esse período para poucos anos. Poucos anos. Tá? Com poucos anos a gente consegue ter um impacto extremamente positivo na regeneração e recuperação dos nossos solos,
do Brasil inteiro produzindo comida, produzindo alimento. Dá para fazer isso em todos os lugares do planeta, tá, pessoal? Cada ecossistema tem as suas características, as suas espécies, a sua biodiversidade, né? Obviamente, isso pode demorar mais, dependendo do clima, do tipo de solo, da região, do grau de degradação, da disponibilidade de recursos, de semente, de espécies, de matrizes, né? Do grau do seu trabalho, do seu investimento, obviamente, tudo isso vai variar, mas isso é possível fazer em qualquer lugar, tá? Eu tenho alunos hoje fazendo isso no Canadá, tem um aluno lá no Canadá fazendo lá, tem gente na Califórnia, tem gente no Havaí, tem gente na Austrália, no Peru, na Argentina, na França, cada um fazendo no seu pedacinho de terra, com as espécies e com o seu clima, aplicando os mesmos fundamentos, mas desenhando para a sua realidade. Esse é que é o X da questão. Aprender a montar esses desenhos para a sua localidade. Beleza? Então, relativo a isso que a gente acabou de conversar, o que é interessante a gente tirar aqui de conclusões, tá? Que a gente vai usar isso nos nossos plantios. Em primeiro lugar, cada espécie tem um ciclo de vida. Isso aqui é um ponto muito importante. A gente esquece que cada planta tem um ciclo de vida completamente diferente um do outro. E a gente acaba separando as plantas por área sem essa compreensão de ciclo de vida. Então, por exemplo, se cada espécie, se eu tenho plantas com ciclos de vida do mais variado possível, eu tenho plantas com ciclo de vida de 20 dias, 60 dias, 90 dias, 150 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 500 anos. São ciclos de vida completamente diferentes. Se eu souber trabalhar com isso, eu consigo montar diversos consórcios, colocando essas plantas para trabalhar juntas dentro da área, criando esse processo de sucessão ecológica. Então isso é uma das lógicas que a gente usa para montar uma agrofloresta. Plantas de ciclo diferentes. E muitas das vezes quando a gente fala de consórcios, que a gente mostra, muita gente fala, mas essa planta não vai ser prejudicada? Essa aqui não vai dar sombra demais? Então às vezes você tem uma espécie que deu uma frutífera, por exemplo, que demora mais de ano, às vezes para soltar brotação, demora 10 anos para começar a produzir, e tem gente com medo de consorciar uma frutífera com feijão, tem um ciclo de vida de 60 dias, com medo do feijão sombrear a frutífera. Olha para vocês verem, a falta de entendimento nosso de como colocar ciclos de vida para trabalhar na mesma área. As mais rápidas, obviamente, que tem um ciclo mais rápido, podem criar as de ciclo mais longo, quando uma sai, a outra entra. E isso pode ser replicado em qualquer sistema. Então anotem isso. Beleza? Segundo princípio, segundo fundamento que a gente vai falar aqui agora, que é a cobertura de solo. Pessoal, esse aqui também é um dos princípios, assim, mais importantes de todos. Parece óbvio, muita gente fala, mas isso é óbvio e tal. Parece óbvio, mas se fosse óbvio, todo mundo fazia. E a nossa agricultura de hoje não trabalhava com essa terra horrorosa, essa terra exposta, esse negócio feio que a gente faz hoje. Então não é óbvio e muita gente não faz isso. Mantém aquela agricultura com a terra exposta. Então, como eu acabei de falar, né, se a gente observar a própria sucessão ecológica, o próprio mecanismo natural, ele nunca trabalha com a terra exposta. Lembra que eu falei que as plantas colonizadoras, o primeiro papel delas é cobrir o solo o mais rápido possível? Isso é uma estratégia do sistema, porque o solo é a base desse organismo. O solo é o que traz toda a vida que está em cima dele. É a base da vida, né? Está no solo. Então a gente precisa cobrir o solo com algum tipo de material orgânico ou vivo, ou plantas também. Tá? Então isso é um princípio e ele pode ser aplicado de maneiras muito diferentes, que eu vou mostrar para vocês aqui. Então a gente mostrou na aula 1, né, todas as minhas áreas que vocês viram estavam com solo coberto, de alguma forma com cobertura de solo. Então vocês podem cobrir com folha, com capim picado. Aqui a gente mostrando cobertura dos canteiros, ó, a gente usa muito silagem, né, capim triturado. Só que o que é importante a gente saber? A cobertura é um princípio
e ela pode ser feita de várias maneiras diferentes. A cobertura, o jeito que você vai cobrir pode ser diferente. Ele pode ser adaptado para cada situação, correto? Você pode usar recursos disponíveis. E o principal, ele tem que ser adaptado para a condição. Não dá para você fazer coisas mirabolantes. Então, por exemplo, eu só cubro aqui no meu sítio o solo com material picado, triturado, aonde eu planto hortaliça, na horta. Por quê? Para plantar as mudinhas, semente, a matéria triturada é melhor e financeiramente vale a pena, porque são áreas menores, área pequena, dá para cobrir, você produz muito por metro quadrado numa horta, então faz sentido usar esse material triturado, tá? Vale a pena. Agora, em áreas maiores, áreas para produção de fruta, né, a área de recuperação de nascente que eu mostrei lá, a gente cobre o solo, mas usando estratégias diferentes. Então a gente tem várias estratégias para cobrir o solo. E essa cobertura tem que ser criteriosa, tá? Tem que ser muito bem organizada para que esse material ele crie um efeito positivo para a vida e para a proteção do solo. Aqui a gente mostrando, ó, outro tipo de cobertura, isso aqui já é material triturado, aqui também, né? A gente usa vários materiais diferentes. Aqui um outro exemplo de cobertura de solo já não é cobertura morta. Na verdade a gente tem os dois, né? Aqui nessa foto dá para ver uma entrelinha coberta com feijão. Isso aqui é feijão, mostrando a terra não foi coberta com matéria orgânica a princípio, porque ficaria caro para cobrir, para plantar feijão. Eu não tinha. Então eu plantei o feijão para ele ocupar o solo. Uma cobertura produtiva, uma cobertura verde, mas o solo não está exposto, né? E aqui as linhas de árvore cobertas com a matéria orgânica bruta, capim, poda de banana, árvore, tá tudo aqui debaixo, tudo organizadinho, tudo picado para cobrir a linha de plantio de árvores aqui, ó. Então são duas coberturas. O importante é vocês olharem para a área e vocês não vão ver solo exposto. Não tem terra exposta. Olha aqui um outro exemplo. Uma entrelinha que a gente cobriu com sorgo forrageiro com crotalária. Então aqui tem um consórcio de sorgo com crotalária para fazer uma cobertura verde e posterior uma cobertura morta. Então tem várias formas, né, de cobrir o solo e ela tem que ser adaptada para cada tipo de plantio, estrategicamente. Mas o princípio é o mesmo. Ó, uma estratégia que a gente usa muito, como eu disse, nas nossas áreas, por exemplo, de plantio de frutas, que a gente não fica trazendo cobertura picada de fora para cobrir o solo, ficaria muito caro. Então a gente inclui nos nossos desenhos, nos nossos consórcios, diversas espécies que têm como função gerar matéria orgânica para cobrir o solo. Então dentro do desenho a gente entra com um monte de espécies que vão receber podas frequentes, para que essa poda a gente possa picar e usar para cobrir o solo. Não só cobrir o solo, né, como fornecer nutrientes, água, proteger a vida, os micro-organismos, correto? Então tem toda uma série de benefícios que isso traz. Cicla nutrientes, cicla água, atrai biodiversidade, atrai um monte de animais, né, de vida, porque elas vêm se alimentar das brotações novas, do corte, da seiva, da resina. Então isso melhora muito o sistema. Aqui um exemplo que eu uso aqui, tá? Que pode alguém testar usar, mas na minha região a gente tem usado muito a aroeira com essa função. Plantas de serviço, né, que a gente chama de plantas de serviço. Então, ó, fruto do sabiá também é uma espécie que a gente usa muito aqui, a marianeira. Nasce muito bem de estaca, de semente, produz muita matéria orgânica. Urucum. Tá vendo? A gente usa muito também, uma excelente planta. A maioria das pessoas conhece o urucum mais com o uso de condimento, né? Ou de fazer tinta. Mas o urucum, ele, para essa função, ele é fantástico, porque ele é muito fácil de plantar de semente. Então você pode plantar ele em alta densidade nas áreas, produz muita massa verde e tolera muito poda. Então características de plantas que são boas para esse tipo de função. Fácil reprodução, desenvolvimento rápido, alta produção de material orgânico, de biomassa verde e tolerância à poda, rebrota com facilidade. São características
que a gente busca nessas espécies que podem entrar aí dentro desses arranjos produtivos, tanto com fruta quanto nas bordas de linhas dos desenhos de horta e tudo mais. Tá bom? Ó, pessoal perguntando aqui se revolve. Não revolve, tá? A gente não revolve a cobertura, é só quando ela está totalmente decomposta. Então a cobertura ela vem para cobrir o solo, proteger o solo, tá bom? E com essa cobertura a gente vai falar sobre isso aqui. Você não precisa ter essa necessidade constante de revolver o solo. Outra espécie que a gente usa muito aqui é a cratilha. Essa espécie aqui é incrível, incrível. Tá? A gente conseguiu as sementes dela com a Embrapa, num projeto há muitos anos atrás, a gente começou a reproduzir ela aqui. Ela dá uma flor maravilhosa, isso aqui é a floração dela, atrai muita abelha, mamangava, muita espécie de abelha, é melífera, é leguminosa, então ela tem como leguminosa, como toda leguminosa, né? Ela tem a capacidade de fixar o nitrogênio da atmosfera nas raízes e ela disponibiliza mais nitrogênio ainda, incorpora nitrogênio no solo, gera muita matéria orgânica e a capacidade dela de rebrota, pessoal, de poda, de tolerância à poda é uma coisa impressionante. Então a gente tem utilizado ela em praticamente todos os nossos desenhos, todos os consórcios a gente coloca essa espécie aqui. Tá? Então vocês podem também identificar, né, na região de vocês se tem ela ou se tem alguém tem a semente, ou até mesmo se tem plantas que são semelhantes, que podem cumprir funções parecidas, beleza? Então eu queria que vocês falassem aqui para mim de todas as vantagens da cobertura do solo. Descrevam aqui nos comentários, faz uma chuva assim, do que seriam as vantagens da gente cobrir o solo. Então repetindo, respondendo novamente a pergunta, tá? Quando você vai fazer os canteiros de hortaliça, normalmente, dependendo da cobertura que você utilizar, e se você fez um consórcio bem planejado, que você consegue otimizar e colher no mesmo canteiro durante muitos meses, quando você for refazer o canteiro, essa cobertura já está totalmente decomposta. Ou ainda tem um restinho, mas já praticamente virou composto, aí tudo bem. Aí você vai incorporar, porque aí você está incorporando inclusive matéria orgânica, a sua terra vai estar muito mais macia, muito mais escura, muito melhor do que antes quando você usa a cobertura. Caso essa cobertura não esteja totalmente decomposta, você pode simplesmente afastar ela para o lado, cobrir o caminho com ela, se for o caso, ou depois voltar quando o canteiro estiver pronto, entendeu? Muito simples, mas vai trazer a quantidade de benefício. Proteção. Olha a quantidade de benefícios que a gente tem usando a cobertura. Muita gente fica colocando empecilho, né? Ah, mas é difícil usar. Ah, mas aonde eu vou conseguir cobertura de solo? Ah, mas a mão de obra para isso. Ah, por que isso? Ah, por que aquilo? Ah, que não sei o quê. Quem fala isso é porque nunca trabalhou com cobertura de solo. Porque quando vocês começarem a trabalhar, vocês não vão conseguir mais trabalhar sem. É impossível. Depois que você vê a quantidade de benefícios que traz para o solo e para as plantas, porque isso impacta na saúde das plantas. Lembra do que eu mostrei lá atrás? Que a saúde das plantas está relacionada com a saúde do solo? A cobertura do solo com a matéria orgânica é um dos pilares para se ter um solo vivo, uma terra fértil. Né? Então o seu solo vai estar protegido contra a chuva, ele não vai compactar, vai estar protegido contra o sol, vai estar protegido contra o vento, elimina os riscos de erosão, né? Então quando você não tem proteção, a chuva vem, carrega o solo com os nutrientes tudo embaixo, tudo para ladeira abaixo, pessoal. Tem experimentos, inclusive, mostrando isso, né, em propriedades rurais, com lavoura, por exemplo, com solo exposto, são toneladas de terra perdida por erosão por ano. Toneladas, na enxurrada, vai levando o seu solo com o adubo, com os nutrientes, com a vida, tudo embora. Então quando você cobre, você diminui o risco de erosão, diminui drasticamente a necessidade de irrigação, podendo em alguns casos até tirar a necessidade de irrigação, dependendo do tipo de plantio. Para vocês terem uma ideia, você pega uma horta hoje, que não usa cobertura de solo, com matéria orgânica, essa horta, no período seco e quente, ela liga a irrigação no mínimo 2 vezes por dia.
Quem tem horta aí e não usa cobertura de solo sabe disso. No mínimo 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, irrigação. Todo santo dia, sábado, domingo, feriado, de manhã e de tarde. Dependendo da região, até mais. Eu já fui em lugares que o pessoal tem que ligar a irrigação de meia em meia hora, por causa do calor intenso e a terra exposta. Quando a temperatura do solo, além de perder água, por evaporação, obviamente, você aumenta a temperatura do solo. A temperatura do solo, quando ela passa de 25 graus, ela começa a literalmente cozinhar a raiz das hortaliças. E as plantas começam no meio do dia a se proteger disso. Por isso que demoram a desenvolver, por isso que vão ficando fracas, tá? Então, imagina, 2 vezes por dia no mínimo você molha a horta. Aqui na minha horta, a gente molha 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Então eu diminui de 14 molhações semanais para 2. Tem noção do que significa de economia de água, de economia de conta de luz, de economia de mão de obra, de economia de equipamento de irrigação, de liberdade de tempo, porque eu posso molhar a horta na sexta-feira e ter o meu final de semana despreocupado, que as minhas plantas não estão morrendo por calor intenso, por falta de água. Entenderam? Diminui a necessidade de capina. Então aquela coisa de ficar capinando horta todo dia, né? Você tem a terra exposta, quem tem sabe disso. Você termina de capinar, quando você olha o mato está todo de novo no canteiro, você tem que voltar capinando tudo. Com a cobertura você diminui a necessidade de capina. Você estimula os micro-organismos do solo, a vida do solo, porque você protege, gera alimento, mantém a temperatura, a água, a umidade. Então vão desenvolver todos os micro-organismos que são benéficos para o seu solo. Então você passa a disponibilizar melhor os nutrientes, a raiz das plantas ficam mais saudáveis, tá? E uma série de outros benefícios, diminui pragas e doenças, porque os micro-organismos que são benéficos, eles equilibram o solo, eles combatem o que a gente chama de praga e doença. Acrescenta matéria orgânica de qualidade, aumenta a fertilidade do solo, aumenta a absorção e a conservação da água e mais uma pancada de benefícios. Aí a gente vê alguns comentários, por exemplo, pessoal aqui, mas não atrai aranha, lesma, né? Pessoal, não tem esse tipo de risco. Agora, mesmo que tenha, vocês preferem, responda essa pergunta para mim, vocês preferem manter a terra descoberta e ter todos os prejuízos de um solo descoberto por causa de um medo, né, de aranha ou lesma, deixar de ter todos esses benefícios aqui, ou vocês preferem aplicar esses princípios e garantir todos esses benefícios na produção de vocês? É isso que a gente tem que colocar na balança. Por causa, às vezes, de uma crença limitante, a gente degrada o solo e aí gera um monte de problema subsequente, a dependência de água, de mão de obra, de capina extrema, de adubação, plantas doentes, terra compactando, dando erosão, por causa de uma crença limitante lá atrás que a gente não tem coragem de quebrar. Beleza? Outro princípio importantíssimo, muito importante, e que a gente vai usar isso aqui também dentro dos consórcios, tá bom? Que é o princípio da diversidade. Anotem isso, tá? Eu vou mostrar como é que a gente aplica isso aqui. E o tanto que isso aqui é importante. Diversidade de espécies e a densidade dessas espécies dentro da área. 2 princípios fundamentais aqui, juntos. O que é diversidade? É o maior número de espécies possíveis por área. Às vezes, a gente tem uma monocultura, uma planta só, e a gente pode, aos poucos, com os consórcios, ir aumentando essa diversidade. Quanto maior a diversidade de espécies dentro da minha área de cultivo, melhor é o meu equilíbrio ecológico, mais vida. Lembra que eu mostrei na sucessão ecológica que quando começa a aumentar a qualidade de vida, começa a atrair mais inseto, abelha, pássaro, animais, né, os polinizadores, dispersores de sementes, os fungos, os micro-organismos benéficos para o sistema? Isso é atraído através do número de espécies. Então, quanto mais espécies eu conseguir ter na minha área,
maior a biodiversidade, maior o equilíbrio ecológico. Consequência, menor a diminuição drástica das pragas e das doenças. Então a diversidade, ela está diretamente relacionada, impacta diretamente nos nossos problemas com pragas e doenças. E a densidade, o que é densidade, pessoal? Densidade é o plantio adensado, é o plantio, o máximo de espécies por metro quadrado, plantio em alta densidade. Então esse é um dos pilares que a gente usa na agrofloresta também, tá? Então como é que a gente usa isso, ó? Né? Diversidade e densidade está ligado diretamente com o equilíbrio ecológico. Olha que interessante que a gente viu na sucessão ecológica, né? As plantas não nascem sozinhas. Se vocês observarem isso na natureza, você não vai ver as plantas nascerem só, elas sempre nascem consorciadas com uma diversidade grande. E essa diversidade e densidade cria milhares de interação entre plantas, animais e fungos do solo. Alguns exemplos aqui, ó, mostrando exemplos na prática. Essa foto eu mostrei lá na aula 1. E quando eu mostrei para vocês, a gente falou muito dos consórcios. Agora observem, comparado com uma horta comum, uma horta convencional, vocês conseguem perceber o grau de diversidade e densidade de plantas que tem dentro da minha horta? Se fosse uma horta comum, eu ia ter um canteiro só de mostarda, um canteiro só de alface, um canteiro só de rúcula, um canteiro só de brócolis, um canteiro só de repolho e por aí vai. Percebem que esse consórcio promove uma alta biodiversidade e uma densidade muito bem ocupada dos canteiros? Então isso aqui é um exemplo mostrando na horta, tá bom? Aqui uma outra foto de uma área diferente nossa aqui, né? Uma área de agrofloresta focada em frutas. E nessa mesma foto vocês podem ver os dois fundamentos aplicados, diversidade de plantas e a densidade. Então presta atenção, eu poderia ter diversidade sem ter a densidade. Poderia ter muitas plantas diferentes espaçadas uma das outras. Agora vocês veem que elas têm densidade. E essa densidade ela é proporcional, né? Ela é proposital, porque a gente pode fazer muito manejo, muita poda, gerando muita matéria orgânica. Ó, uma estratégia legal que eu gosto muito de usar para que você possa facilmente ter mais diversidade nos seus cultivos e também poder ter um número maior de indivíduos, mais densidade de plantas. É usar o plantio direto de semente, a partir de semente. Então eu mostrei também na aula 1 a área que a gente fez de recuperação de nascente, onde a gente usou preferencialmente muita semente no plantio. E eu uso muito, tá? Porque o plantio de semente ele é barato, você pode coletar. Aqui em casa, por exemplo, a gente não joga semente fora. Semente para nós aqui é um recurso valiosíssimo. Os meus filhos já cresceram com esse conhecimento. Aqui em casa todo mundo comeu uma fruta, guarda para nós plantar. Comeu, guardou. Todo mundo guarda sementes. Né? Inclusive a gente tem uma frase que eu gosto muito de usar, é que as sementes, isso é uma frase na verdade que eu aprendi com um professor meu e eu nunca mais esqueci disso. Ele falava que semente é o estojo maravilhoso cujo em teu seio guarda e armazena as informações da vida. E depois que ele falou isso para mim, isso ficou na minha cabeça, eu comecei a olhar para a semente de uma maneira completamente diferente. Porque nós somos o único ser vivo, o único animal da face da Terra que transforma a semente em lixo. Nós jogamos a semente no lixo, junto com plástico, com lata, né? A gente joga tudo no lixo. Olha o grau da nossa ignorância humana. Então quando a gente começar a perceber o que vale uma semente, qual que é o valor que tem ali dentro, um estojo que guarda as informações de uma futura planta, a gente vai começar a dar mais valor. Então a gente usa muita semente, eu coleto semente, eu ando nas ruas, eu vejo árvore produzindo semente, depois eu volto, coleto saco e vou guardando. Então todo plantio que eu vou fazer, além de eu usar muda, eu tenho sempre um banco genético de sementes para usar. E esse plantio é barato, eu posso plantar muita semente, porque depois eu posso escolher os melhores indivíduos. Então se eu quero ter abacate na minha área,
em vez de eu plantar uma muda de abacate, eu planto logo 50 sementes de abacate, que a gente come em casa quase todo dia, eu planto direto de semente. Desses abacates eu posso selecionar depois os melhores abacateiros, aquela genética mais vigorosa, que se adaptou melhor ao solo, né? E os outros eu manejo e gera matéria orgânica para o solo. Então esse plantio em diversidade, pessoal, e densidade, ele é muito importante para que a sua área tenha um equilíbrio ecológico e gere constantemente muita matéria orgânica, matéria viva, matéria verde para cobrir e alimentar o solo. Deixa eu ver se eu pulei aqui. Aí, ó, mostrando as mudinhas nascendo de semente, tá vendo? Tudo que a gente planta nascendo de semente na área, olha aqui que legal. Manga nascendo direto de semente em campo. Isso aqui é açaí nascendo direto de semente em campo. Jaqueira nascendo direto de semente. Aroeira nascendo direto de semente. Café nascendo direto de semente. Tá? Tudo plantado de semente. Obviamente, né, para plantar as sementes direto no campo, a gente tem que fazer um preparo diferenciado para receber as sementes. Então eu já vi gente, por exemplo, porque o Lucas falou que tem que plantar de semente, vai lá, abre um buraco naquela terra dura e seca e joga a semente achando que as sementes vão fazer milagre. E não vão. Então o preparo do solo, muito bem preparado, toda a adubação orgânica que o solo precisa, toda a cobertura, né, toda a proteção, todo o consórcio sucessional, as placentas, né, que a gente coloca junto para criar essas mudinhas do futuro. A gente faz todo um cuidado e um plantio detalhado para criar uma condição ideal para essas sementes nascerem em campo. E aí para frente é só alegria. Vantagens da gente aplicar a diversidade e densidade. Quero que vocês escrevam para mim todas as vantagens da gente aplicar esses dois princípios. Vamos ver o máximo possível de vantagens que a gente consegue extrair aqui. Vamos ver se vocês aprenderam. Vamos lá. Vantagens de aplicar a diversidade. Primeiro lugar, diminuição de pragas e doenças drasticamente, porque a gente traz o equilíbrio para a área. Isso eu vejo na prática. Para quem duvida disso, eu vou ser sincero com vocês, pessoal. Vocês acham que quando eu comecei a plantar aqui e nunca ter visto isso acontecendo, vocês acham que eu também não duvidava que isso funcionava? Eu duvidava. Eu tinha muito problema no início, muito problema com tudo isso que vocês falam, com formiga, com pulgão, com lesma, com caramujo, com tudo que vocês imaginarem, né? Com o passar dos anos, com o aumento da diversidade das minhas áreas, com esse equilíbrio biológico, eu comecei a observar o aumento da população, da vida dentro das minhas áreas, então as minhas áreas são vivas. A presença de uma diversidade muito maior de insetos, de pássaros, né, de animais, de tudo quanto é espécie, o solo ficando mais vivo, a área ficando mais protegida e esse equilíbrio ecológico acontecendo na prática. Então hoje quando a gente colhe um produto, por exemplo, na horta, e a gente vai lavar, é muito comum a gente encontrar os predadores naturais, joaninha, tesourinha, né? O bicho lixeiro, que são predadores naturais. Então a gente encontra eles na horta, uma presença muito constante desses predadores que estão fazendo para mim ali o equilíbrio, se alimentando dos pulgões, se alimentando das lagartas, das larvas, né? E isso na prática funciona muito. Pra vocês terem uma ideia, uma joaninha é capaz de comer de 50 a 80 pulgões por dia. Agora imagina uma população de milhares de joaninhas trabalhando dentro da área. Isso é tão poderoso que hoje já tem diversas empresas, né, que reproduzem esses insetos em laboratório e vendem para o produtor, para você soltar isso na sua plantação. Olha isso. Então, olha só para você ver, a nossa agricultura não estimula você ter e promover essa vida dentro da sua área, mas depois ela te vende. Entenderam? Aonde que está a lógica? Te estimula a trabalhar com um sistema morto, sem diversidade, para depois te vender a solução.
Hoje você compra esses predadores naturais, tá? Produtos para você pulverizar, para soltar na sua produção. Então por que a gente não pode promover isso, né? A gente traz diversos benefícios para o solo, quanto mais raiz, quanto mais planta, mais raiz. Produção e renda diversificada. Então não só impacta na questão do equilíbrio ecológico, quanto mais diversidade, mais alimento eu produzo, mais comida eu gero, mais segurança alimentar e mais eu diversifico a minha renda como produtor rural. Então eu dei o exemplo disso na aula 1 também. Ao invés de você produtor, ficar à mercê de um único produto, e se o preço cair você quebra junto, né? Você pode ter uma diversificação da sua produção e poder oferecer mais de um tipo de produto no mercado, ter uma estabilidade melhor de renda. Diversidade genética, né? Então isso aqui também é muito importante. Quanto mais indivíduos eu tenho, maior a diversidade de genes, de plantas diferentes, maior a diversidade genética. Então eu posso sempre estar escolhendo aquelas melhores genéticas que se adaptaram na minha terra, na minha propriedade, naquela área que eu plantei específica, né? E escolher plantas cada dia mais adaptadas. Show? Vamos aqui para mais um princípio que é super importante também. Esse aqui é muito legal. Eu gosto muito de praticar ele, assim, de tentar pensar ele dentro dos meus consórcios, que é o princípio do extrato. Extrato. Anota isso aí, não é extrato com X não, tá? Não é extrato de tomate não, é extrato. Os extratos estão relacionados com a altura das plantas, tá? A altura das plantas e principalmente com a necessidade das plantas de sol ou sombra, ou meia sombra. Então olha que interessante, se vocês olharem, observarem, vamos de novo para o princípio da observação, né? Comecem a observar as áreas nativas, as matas, né? O ecossistema à sua volta. Se você observar bem, você vai perceber que o nosso ecossistema à nossa volta está sempre dividido em andares. Nunca tem uma planta só num andar. Tem vários andares sempre ocupados com várias espécies diferentes. Se você entrar numa área de mata, você vai ver que tem aquelas que saem lá no alto, depois abaixo dela tem outras que abrem a copa, depois tem uma na meia sombra, pegando a luz que entra ali, tem uma na sombra, aí tem a bromélia, tem as orquídeas, tem as plantas rasteiras. Então, a natureza se desenvolve em vários estratos, a gente chama isso de estratos. E a partir dessa observação, a gente pode também planejar os nossos cultivos assim. Então a gente faz muito isso, né? Aqui um exemplo de uma divisão de estratos, ó. A gente classifica esses andares diferentes colocando nome neles, né? Então, numa floresta, por exemplo, não só numa floresta, vou mostrar para vocês isso aqui aplicado até mesmo na horta, tá? Esse princípio é aplicado na horta. Mas a gente tem sempre um estrato, se você olhar na mata, tem sempre aquela árvore que passa todo mundo, né? Que vai lá para o alto, que atravessa a copa de todo mundo. A gente costuma chamar essas espécies de emergentes, né? Aquelas que emergem. E abaixo das emergentes, a gente tem vários outros andares, como o estrato alto, o estrato médio, que é aquelas que estão na meia sombra, o estrato baixo e o estrato rasteiro. Eu posso ter vários andares desses sendo ocupados. O que é a grande sacada dessa questão dos estratos aqui, pessoal? Isso aqui é muito legal. Qual que é a função dessa divisão em estratos? Qual que é a nossa principal energia na agricultura? A principal energia da agricultura. A gente só não dá valor a ela porque ela é de graça. Porque se a gente pagasse por ela, a gente ia lembrar dela todo dia. A nossa principal energia é o sol. É o principal insumo gratuito. Sem o sol, as plantas não fariam fotossíntese e não produziriam frutos. É ou não é? As plantas não desenvolvem sem o sol. E o que acontece? A natureza desenvolveu uma estratégia para usar toda a energia do sol que chega.
Por que existem então os extratos? Para usar toda a energia do sol possível. Porque o sol batendo direto no solo é energia jogada fora. Aonde o sol está batendo no solo, poderia ter uma espécie fazendo fotossíntese, produzindo comida, produzindo alimento, gerando biomassa, melhorando o solo. Então a própria natureza nasce e desenvolve espécies em andares diferentes para usar toda a energia do sol que chega. E nós, seres inteligentes, né, seres humanos, plantamos em monocultura, onde as plantas espaçadas deixam o sol entrar e incidir diretamente no solo. Então se vocês observarem, por exemplo, um pomar, né, uma lavoura de café, um plantio de feijão, que for, vocês vão sempre começar a olhar e falar, cara, a gente joga a energia do sol toda fora, vai tudo embora. E é uma ignorância. Então, se a gente conseguir fazer um plantio onde eu consiga usar o máximo possível de extratos, de andares, eu posso triplicar a densidade de plantas por área, o número de plantas por área, eu triplico o uso da área, porque a gente começa a usar andares também, e eu aumento a capacidade produtiva do meu sistema em até 200 vezes, porque a gente aumenta a capacidade de captar a energia do sol. Isso é fantástico. Então a gente imita mais um processo natural na agrofloresta. Olha aqui um exemplo antigo, um exemplo muito antigo e clássico do uso dos extratos, né? Não sei se vocês já ouviram falar daquele velho exemplo do consórcio milpa, que é um consórcio de milho, feijão trepador e abóbora. Isso aqui é um consórcio muito antigo, né? Os antigos faziam muito isso. Aqui em Florestal o pessoal plantava muito. O milpa, pessoal, esse consórcio do milpa é um exemplo de um consórcio estratificado usado na prática pelos antigos. Obviamente, eles não faziam com essa intenção, talvez, de extrato, né? Mas é uma forma que eles viram lá no passado de otimizar o espaço e a energia do sol. Então eles tinham o milho como se fosse uma emergente, o feijão no extrato alto e a abóbora no extrato rasteiro, captando e otimizando toda a energia do sol que chegava na área. Olha que interessante isso. E aí, com o passar do tempo, a gente foi, né, simplificando, tirou o feijão, tirou a abóbora, planta só o milho, planta só a abóbora, planta só o feijão. Tá certo? Isso aqui é um exemplo antigo, mas que hoje em dia, com esse conhecimento, fazendo isso de forma intencional, a gente consegue montar infinitos consórcios diferentes pensando em uso de extratos. Então a gente consegue fazer isso com mais critério, tá bom? Então dá para vocês criarem diversos consórcios. Comecem a observar isso. Meus avós e pais faziam isso. Ó. O que você ia falar aí? Não, tá tranquilo? Olha aqui um outro exemplo de extrato. Ó. Esse aqui é um exemplo de estratificação na nossa área de agrofloresta com frutas. Então eu acabei de mostrar milho, feijão e abóbora. Agora eu vou mostrar o mesmo princípio aplicado numa área de agrofloresta mais avançada. Olha aqui, aqui eu tenho o café no extrato baixo, eu tenho frutíferas, várias variedades de fruta no extrato médio e alto. Então aqui está uma foto um abacateiro, mas a gente tem citros, graviola, jaqueira, baru, né? Tem várias frutíferas aqui, não só frutas, né? Como também espécies de poda, então entra todo o consórcio. E eu tenho um guapuruvu aqui, ó, como emergente. Tá vendo? Lá no alto. Olha como é que o guapuruvu faz o crescimento dele, que é uma espécie nativa. No lugar do guapuruvu eu tenho também cedro, mogno, né? Cajá, manga. Hoje a gente até comeu cajá, primeira vez que a gente come cajá no pé de cajá. Então a gente planejou todo o desenho dessa área aqui, dessa agrofloresta, com o espaçamento e com as espécies, pensando na questão dos extratos para propositalmente eu ter essa estratificação
E aí você não vê buraco, você não vê espaço vazio, né? A área está totalmente otimizada. O sol que chega aqui, ó, é filtrado pelo extrato emergente, depois passa pelo extrato alto e vai para o extrato médio e baixo, tá bom? Cada planta que está em cada extrato é estudada, né? Que são plantas que têm a característica de estar naquele tipo de ambiente e, obviamente, a gente faz um manejo constante disso. Então está sempre sendo podado, controlando a entrada de luz, né? Colocando quem precisa de mais sol no sol, abrindo luz para quem precisa de luz, colocando na sombra quem precisa de sombra, e a gente vai fazendo esse manejo. Olha aqui, ó, um outro exemplo de extrato na horta. Isso aqui é na horta, pessoal. Olha que legal, mesma foto que eu mostrei antes, hein? A mesma foto. Eu falei de várias coisas nela, vários elementos. Olha aqui, eu tenho milho emergente consociado com a mostarda, com estratificação. Aqui eu tenho mandioca consociada com alho. Aqui eu tenho milho com pimentão e brócolis. Também tem uma divisãozinha de andares, tá vendo? Ou seja, eu não precisava ter o milho aqui, ó, se eu parar para pensar. Só que o milho, por que ele está aqui dentro? Porque ele é emergente, ele vai lá para cima. Se eu plantar ele mais espaçado, ele não atrapalha a entrada de luz para os estratos inferiores e eu ainda tenho uma colheita bônus de milho. Ainda colhe o milho verde dentro do próprio canteiro. Usando o princípio da estratificação, vocês podem explorar e testar vários consórcios diferentes. Vantagens de aplicar o extrato. Vantagem de aplicar o extrato. Maior aproveitamento da luz, fotossíntese. Melhor uso e ocupação da área, até 3 vezes mais ocupação por área. Melhor uso do solo e dos nutrientes. Então, a estratificação, ela não só acontece acima do solo, pela copa das plantas, como ela também acontece dentro do solo. Porque eu não sei se vocês sabem, a maioria das espécies, não é uma regra, mas normalmente o crescimento da raiz e o formato da raiz tende a imitar o formato da copa. Então, se a estratificação acontece acima do solo, ela também acontece abaixo do solo. Então eu tenho uma melhor ocupação do perfil do solo, né? Melhor uso dos nutrientes, uma planta está buscando água em profundidade que a outra não consegue buscar, e aí depois essas plantas disponibilizam através da matéria orgânica, enfim. Diversificação também da produção, então os extratos me permitem uma melhor ocupação e contribui para o aumento da diversidade dentro da área, né? Maior ciclagem de água e de nutrientes, aumenta a recarga hídrica do solo. Eu trabalho sempre na sombra. Olha isso aqui, pessoal. Isso aqui é muito importante, né? Hoje mesmo, o meu filho mais velho, né? Hoje ele cismou que ele não ia para a escola à tarde e tal, por algum motivo. Como ele estava em dia com tudo, eu falei, ó, você pode não ir, mas então você vai ajudar a gente à tarde. Ele falou, não, beleza, eu vou ajudar. E hoje a gente estava colhendo café na parte da tarde. E a gente passou a tarde toda trabalhando, o sol estava muito quente. Só que a gente passou a tarde inteira colhendo café, trabalhando na sombra e ainda de quebra comendo fruta, porque estava produzindo mexerica, lima, cajá, né? E a gente ainda comeu fruta. E aí no final do dia ele falou isso, falou, pai, muito interessante, né? A gente ficou a tarde toda colhendo café, mas hora nenhuma o sol atrapalhou. O tempo inteiro a gente trabalhou na sombra das árvores. Então, quem aqui não quer trabalhar na sombra também, né? Claro que a gente estava numa área de frutas, né? Então permite ter árvores e tudo mais, não era numa área de horta, mas para quem pensa em numa agrofloresta mais voltado para a horta, para esse sistema mais florestal, isso é uma grande vantagem. Abrigo de animais, né? Então essa estratificação também permite o abrigo de vários animais. Então nesses andares superiores, como eu mostrei no Guapuruvu, a gente vê vários ninhos de vários pássaros diferentes, né, fazendo um ninho, frequentando, usando eles para estar ali fazendo um puleiro, né? Então essa diversidade atrai um grupo grande de animais para dentro da área, que contribui também para esse equilíbrio ecológico. Próximo princípio, importantíssimo aqui.
Manejo. Esse aqui é um princípio também. O que é o manejo? Para mim, o manejo de todos esses princípios aqui é o princípio que inclui o ser humano dentro das áreas. Então, o que é o manejo, pessoal? O manejo é a nossa presença constante. O manejo é o cuidado com aquilo que você plantou. O manejo é você conduzindo o seu sistema, conduzindo o seu plantio. O manejo é toda atividade que garante o sucesso daquilo que você plantou. Então, inclusive, a gente tem uma receitinha, né, que é a receita do sucesso de um plantio, e essa receita do sucesso do plantio, ela representa 10% plantio e 90% manejo. Então isso aqui é legal porque muita gente acha que, porque plantou uma agrofloresta, vou largar, vou abandonar, é floresta, né? É natural. E não é, tá? É uma agricultura, é um cultivo que você investiu dinheiro, que você colocou muda, colocou semente, colocou energia, né? E para que aconteça o sucesso, essa área tem que ser conduzida, tem que ser manejada. Entenderam? Então não é abandonar. Então quais são as atividades de manejo que a gente faz cotidianamente nas nossas áreas? Poda. Então tem vários tipos de poda, né? Aqui mostrando a poda de uma espécie para gerar matéria orgânica, mas tem poda que a gente faz para abertura de luz, poda para colocar as plantas nos estratos certos, podas de frutífera, podas de frutificação, podas de floração. Então a gente está sempre fazendo podas, né? Capina seletiva. O que é uma capina seletiva? É estar tirando as plantas indesejáveis, fazendo a seleção de plantas, né? Tirando, desadensando, selecionando os melhores indivíduos, as melhores espécies. Então tem várias atividades, por exemplo, uma adubação, né? Fazer uma adubação de cobertura, uma adubação orgânica, por exemplo, nas frutíferas, que estiver precisando, faz parte do manejo. Se acaso necessário, uma pulverização de uma cauda, né? De uma cauda natural, um biofertilizante, faz parte do manejo. Aqui a gente mostrando, fazendo uma enxertia. A enxertia é uma prática que a gente faz constantemente nas nossas áreas, né? Eu faço enxerto não só de mudas no viveiro, mas eu faço enxerto no campo também. A enxertia, para quem não sabe, é uma técnica, né, milenar, e é uma das técnicas mais importantes para quem quer produzir frutas de qualidade, que é você unir duas plantas frutíferas, né, da mesma espécie, uma para receber o enxerto, que é o porta-enxerto, que a gente chama, que normalmente é uma espécie mais rústica, que pode ser plantada de semente no campo, por exemplo, e a outra parte vem de uma frutífera, de uma espécie, de uma variedade mais nobre, produtiva, que produz um fruto de melhor qualidade. Então a gente faz a união através do enxerto, tá? É uma técnica que te permite acelerar a colheita, ter uma maior padronização dos frutos, um fruto de melhor qualidade para o mercado, selecionar plantas mais rústicas, enfim, tem muito benefício. Então aqui a gente fazendo com abacate, eu faço muito com abacate, citros, manga. Pego por exemplo, muita variedade de abacate que tem na minha região, às vezes no quintal do pessoal, né? E que você não acha para comprar em viveiro. Você não acha em lugar nenhum. Aquele abacate que tem no fundo da casa da sua avó, né? Que todo mundo gosta e tudo, e não tem no viveiro. Então, através da enxertia, você consegue reproduzir um clone daquela frutífera ali. Olha só para vocês verem, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo do Fernando. E esse vídeo para mim é muito impactante. O Fernando é um aluno nosso, né? E o terreno dele é num lugar que, assim, qualquer pessoa que fosse lá falaria que a terra dele não dá para produzir nada. É um cerradão, um topo de serra, região de Nova Lima ali. Olha para você ver, é cerradão mesmo. Topo de serra, tem cascalho, inclusive, o solo dele, uma terra meio amarelada. Tá muito degradada, um terreno que foi muito compactado, queimado durante muitos anos, e foi exatamente o que aconteceu. Todo mundo botou na cabeça dele que não produziria nada lá. Tanto que ele comprou e a ideia dele era só trabalhar com turismo. E aí ele conheceu a agrofloresta, aprendeu os princípios e falou, cara, eu vou testar isso lá. Porque se eu conseguir produzir comida, produzir alimento, além de eu garantir a minha segurança alimentar, eu posso incluir isso no meu turismo. As pessoas vão vir para visitar, para ficar num chalé, alguma coisa, e vão ter alimento para colher, eu posso servir isso aqui, posso comercializar. Olha o antes da área
Observem bem a situação do antes e eu vou mostrar um vídeo depois que ele aplicou os princípios. Olha o resultado que ele teve, com poucos meses ele me mandou esse vídeo aqui, ó. Gente, é inacreditável. Essa folha que vocês viram aqui é a folha da meu pé de mostarda com 20 dias que eu plantei ela aqui. Eu vou virar o celular aqui para vocês verem, vocês não vão acreditar não. Olha aqui para vocês verem aí, ó. Tá vendo? Esse aqui é o meu canteiro que eu aprendi lá no sítio Mangueiras com o Lucas Machado, que me ensinou a fazer a tal da cobertura de solo. Então eu coloquei aqui, ó. Fui colocando, fui fazendo. Vou limpar aqui para vocês verem aqui onde que tá a terra, ó. Aí a terra tá aqui, ó. Tá vendo? E aqui está a cobertura. Aí eu fui e plantei conforme ele mandou fazer. Fiz os consórcios das plantas. Então eu tenho aqui o agrião, tá uma delícia. O alface americana, alface roxa, couves. Tem o beterraba aqui também, ó. Tá? E outra coisa, entre os canteiros, que é a passagem nossa, ele manda a gente fazer a proteção. Então você vem, coloca também no material. E põe, eu pus umas madeiras aqui, eu tenho umas madeiras roliças aqui. E deixa eu mostrar para vocês aqui do lado, dá para vocês verem melhor. Viu? Aqui, ó, a madeira aqui, ó. A madeira tá toda aqui, ó, tá vendo? E eu faço a proteção, ó. Aí os micro-organismos já vão ser criados aqui por baixo também. A matéria da madeira em decomposição. Show de bola, viram? Então eu acho bem legal assim, a experiência dele, porque o Fernando, ele era fotógrafo, morava na cidade, nunca tinha plantado nada na vida dele e ele comprou esse terreno, né? Ele decidiu afastar um pouco da fotografia e tal, estava querendo mudar, né, de ramo e comprou esse terreno. E isso acontece com muita gente, né? Por falta de conhecimento, muita gente compra a terra, como eu falei lá no início, achando que não dá para fazer mais nada, que não tem como recuperar, que a terra fica improdutiva. Então a experiência dele é muito bacana, porque por uma pessoa que saiu da cidade sem conhecimento, sem nunca ter plantado, pegar uma terra degradada dessa e com um trabalho bem feito, com os princípios bem aplicados, né? Bacana, você vê que o resultado, né? Você consegue ter uma colheita rapidamente. Beleza? Pessoal, ó, é o seguinte, na aula de sexta-feira, a gente vai aprofundar ainda mais nesses conceitos. Eu quero mostrar para vocês aqui um negócio que eu vou mostrar para vocês na aula de sexta-feira. Então a gente falou muito aqui dos consórcios, né? Falamos dos princípios na aula de hoje, da diversidade e tudo isso está muito relacionado com consórcio. Na aula de sexta-feira eu vou ensinar vocês um esquema, né, para montar esses consórcios. Como que a gente pensa esses consórcios para hortaliças e tudo mais. Então eu vou mostrar para vocês um esqueminha e eu vou entregar para vocês uma cartilha, um material em PDF que a gente produziu, que facilita muito a vida de quem quer montar consórcio. Então eu sei que muita gente tem essa dúvida, inclusive eu escrevi aqui amanhã eu vou mostrar, não é amanhã, tá? Desculpa, é na sexta-feira. Na sexta-feira, dia 19, eu vou mostrar para vocês esses consórcios aqui. Esses consórcios não, eu vou mostrar como fazer os consórcios. Então muita gente tem essa dúvida de espaçamento, que espécie escolher, como é que define o ciclo, como é que monta de fato o desenho e tudo mais. Eu vou mostrar isso na aula de sexta-feira e vou entregar esse material de presente para quem tiver ao vivo, tá? Para quem tiver com a gente na sexta-feira, a gente vai mostrar esse material e vou entregar um material valioso para vocês. Beleza? E na sexta-feira também eu quero aprofundar com vocês na questão de planejamento. Então eu vou mostrar, né, uma metodologia de trabalho que a gente vem desenvolvendo para quem quer realmente seguir um passo a passo, seguir um método completo, né? Aprender a como criar a identidade dos seus projetos, a levantar as informações-chave do terreno, a estudar o solo, a aprender a fazer os desenhos, os consórcios, escolher espécie, parte de manejo, fazer um cronograma bonitinho de plantio, ou seja, se aprofundar realmente, né, ter um método organizado. A gente preparou, né, isso dentro do percurso agroflorestal e eu vou mostrar isso na sexta-feira para vocês. Mas, enquanto isso, fazendo uma breve revisão, o que nós aprendemos até aqui agora, até esse momento? Em primeiro lugar, exemplos práticos de reais de que o sistema funciona. Então imagino que com a aula 1, que eu mostrei para vocês na aula 1,
e com os exemplos que eu mostrei na aula de hoje, a gente tenha deixado claro de que isso realmente funciona e que não é só aqui no sítio. Tem muita gente fazendo em vários lugares diferentes, né, com solo diferente, clima diferente, situações diferentes. Segundo, existe uma base de princípios para a gente aprender que são fundamentais. Então a gente falou sobre eles hoje, né? Essas são as bases de princípios que a gente trabalha. A partir desse momento, pessoal, eu espero que vocês tenham uma caixa cheia de novas ferramentas para usar. A gente chama isso de ferramentas, conhecimento, um balaio de conhecimento que vocês vão poder usar agora na realidade de vocês. Espero que vocês acordem amanhã e olhem para o redor de uma maneira diferente, enxergando os potenciais. Outra coisa que eu gosto sempre de falar, tudo pode ser adaptado conforme o seu caso. Então, apesar da gente mostrar aqui o meu exemplo, a minha experiência, a experiência do Fernando, a experiência do Gustavo, né, do Ricardo Burian, cada área dessa tem o seu desenho e tudo pode ser adaptado conforme a sua necessidade. Então isso tem que ficar bem claro, tá? Não é pacote, não é receita, não é para reproduzir a mesma coisa. É inspiração e conhecimento para fazer o seu. E sexta-feira a gente tem a aula que eu considero mais importante da jornada agroflorestal, onde de fato, né, eu vou mostrar para vocês o segredo mesmo da técnica da montagem dos consórcios, mostrar esse material que a gente produziu, né, um PDF que a gente vai entregar para vocês, mostrar a questão de planejamento de ciclo, né, como é que define os objetivos. Então a gente vai aprofundar na questão do método, da metodologia mesmo, para começar a montar, para vocês fazerem o exercício de montar e planejar os sistemas de vocês. Beleza? O chat saiu aqui. Tá colocando aí, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu vi aqui muita pergunta, né? Muita gente fazendo pergunta. É muito conteúdo, então assim, a gente tenta resumir o máximo possível para caber nessas 3 aulas aqui. Mas assim, é muito conteúdo para a gente trazer condensado, né? Aquele pra você ver, eu tô com uma biblioteca aqui de livros, né, que a gente tem sobre, que a gente estuda sobre esse assunto. Então é muito conhecimento, é muita coisa para trazer numa aula pequena como essa. Então a gente tenta resumir o máximo e não dá, né, para conseguir acompanhar e responder todo mundo. Se a gente for responder todas as perguntas, a aula ficaria gigante, não é nosso objetivo, tá? Então assim, a gente tenta trazer o conhecimento mais condensado possível, de uma forma didática e clara para vocês realmente aprenderem e saber aplicar isso, tá? Para vocês conseguirem aplicar isso. E espero que de alguma forma essa aula possa ter contribuído para essa mudança de visão de vocês, para que vocês acordem amanhã com a nova lente, trocar mais uma lente aí do óculos, ampliar as ideias, acordar cheio de ideias do que dá para fazer e ajudar vocês aí nessa transição para uma produção de alimento diversa, com qualidade, com saúde, tá certo? Através desses princípios. Pessoal, um grande abraço e até sexta-feira, às 19 horas, para a aula 3 da Jornada Agroflorestal. Tudo de bom para vocês.